e a todas, né? E para o Conselho Nacional de Saúde é uma honra estar aqui nesse evento promovido pela CACI, pela ANAB. Como eu fui apresentado, meu nome é Luiz Gonzaga de Araújo. Eu já fui conselheiro, fui durante 6 anos conselheiro do Conselho Nacional de Saúde e mais recentemente, ou seja, nos últimos 6 meses, eu estou prestando consultoria para a presidência e a mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde. Então, para nós que estamos ao longo desses anos todos lutando no dia a dia para a melhoria de qualidade de vida do povo brasileiro, estar num espaço como esse, na verdade, traz mais um debate necessário que vem se somar às longas discussões, aos longos debates e enfrentamentos que temos encaminhado, que temos encampado nos municípios, nos estados, no Congresso Nacional, nas câmaras legislativas e assim por diante. Bem, a saúde pública brasileira, o Conselho Nacional de Saúde, ele tem já por volta de 75 anos, né? Em 1941, ainda na época, na presidência da República, Getúlio Vargas, ele já falava da importância da saúde para o Brasil e, sobretudo, para uma saúde descentralizada, de maneira que a população do município pudesse ser atendida da melhor forma possível. Mas, ultrapassando a barreira aí das décadas 50, 60, nós tivemos um período que havia uma certa mistura entre a Previdência Social e o sistema de saúde. Eu acho que muitos de nós que estamos aqui tivemos a oportunidade de sermos atendidos ainda na época do NPS, né? Aonde só existia praticamente o atendimento à saúde quando as pessoas tinham uma carteira de trabalho assinada, né? No caso dos trabalhadores rurais, e sobretudo dos pequenos proprietários, meeiros, arrendatários, por não ter carteira de trabalho assinada, foi criado na década de 70, mais precisamente em 71, o chamado Fundo Rural. E o Fundo Rural tinha 2 papéis. De um lado, conceder a aposentadoria para o trabalhador rural, só homem, diga-se de passagem, aos 65 anos de idade, de maneira que essas pessoas recebiam a metade do salário mínimo. Mas também, dentro dos sindicatos de trabalhadores rurais naquela época, também tinha médicos e dentistas, que não tinha nada a ver praticamente com o papel do sindicato. Mas para a gente ter uma compreensão da evolução do processo histórico, do que significa a construção de forma positiva do Sistema Único de Saúde. Então, as coisas foram caminhando. Nós sabemos que na década de 80, muitas mobilizações sociais estavam acontecendo, e uma das grandes conquistas do povo brasileiro foi garantir na Constituição Federal o capítulo da Seguridade Social. Tá certo? A Seguridade Social, como nós sabemos, que unitariamente traz 3 políticas públicas fundamentais para o povo brasileiro. De um lado, o Sistema Único de Saúde, no caso, a saúde. Ao mesmo lado, a Previdência Social e, para confirmar o tripé, a assistência social.
Bem, a Seguridade Social, como nós sabemos, tem um orçamento próprio, né? Tem um orçamento próprio. E por que ela emergiu? Porque ela surgiu num capítulo específico na Constituição Federal de 1988. Porque tinha toda uma demanda popular, inclusive resultado de uma grande conferência que aconteceu em 1986, que foi a 8ª Conferência de Saúde, chamada, através da base chamada do Movimento Sanitarista Brasileiro, que é um movimento que está hoje ainda em pleno andamento no Brasil, e inclusive teve um parlamentar que falecido já há uns 8, 10 anos, que é o Sérgio Aroca, foi um dos grandes mentores e que puxou esse grande debate em relação à saúde pública, de maneira que ela possa ser universalizada. Bem, o movimento sanitarista, iniciado na década de 80, teve um papel importante para que nós chegássemos à Constituinte de 88 com uma proposta, na verdade, do princípio da universalização, da integralidade da saúde do povo brasileiro. Por quê? Não há um brasileiro, uma brasileira, um estrangeiro que venha para cá, e essa é a concepção da universalidade, que ela não possa ser recebido, né, em qualquer unidade de assistência à saúde, que seja no posto de saúde ou no hospital que atenda às questões de altas complexidades. Bem, chegado o tempo de inserir-se na Constituição Federal de 88, a partir do artigo 196, inclusive, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas, e lá no artigo 197, se não estou enganado, onde diz mais que a saúde pública, que o sistema de saúde, ele é de relevância pública. Quer dizer, quando nós falamos em saúde, nós estamos falando de uma política dentro da concepção dos direitos humanos. Não há como a gente afastar essa relação do ser humano com a saúde. E essa é uma regra máxima, esse é um primado maior da República Brasileira. Portanto, em seguida, a Constituição também diz que, além do Sistema Único de Saúde, que abarca todas as camadas da população brasileira, que vem da atenção básica que acontece lá no município, nas situações intermediárias da alta complexidade, e hoje nós temos, por exemplo, mais de 100 mil conselheiros municipais de saúde, nesse Brasil afora. A Constituição também traz como elemento importante a saúde suplementar, né? E aí, no campo da saúde suplementar, o povo brasileiro, sobretudo, os senhores e as senhoras sabem muito mais do que eu, nós temos a CACI, né, que tem uma demanda importante, tem um potencial importante, e uma contribuição importante para cuidar da saúde das pessoas, tanto dos bancários quanto da família dos bancários, né? Então, é preciso fazer esse registro, que a saúde suplementar tem previsão constitucional. Hoje nós temos, nas várias seguradoras, próximo a 48 milhões de pessoas que estão na saúde suplementar. Evidentemente que nós temos por volta de 16 grandes prestadores de serviço desse campo, são mais de 300, se não estou enganado, no Brasil afora, e algumas com algumas dificuldades, é evidente, e a gente sabe disso. Bem, mas caminhando na direção do controle social, como é que essa rede está estruturada?
cada município brasileiro, constitucionalmente, ele precisa ter um Conselho Municipal de Saúde. E todas as contas e todas as discussões que vão do Plano Municipal de Saúde até a aprovação do orçamento, precisa passar pelo controle, pela aprovação do Conselho Municipal de Saúde. A mesma coisa se dá em relação aos estados. Cada unidade federativa, cada estado brasileiro, tem essa delegação constitucional de ter uma estrutura, um Conselho Municipal de Saúde funcionando, aliás, Estadual de Saúde funcionando de forma participativa. A mesma coisa na esfera da União Federal, nós temos o Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde, né, inclusive agora nós estamos completando 25 anos da Constituição Federal e também 25 anos da construção do Sistema Único de Saúde. Lá estão, né, inclusive a companheira que é Denise, né, que é conselheira do Conselho Nacional de Saúde, sabe perfeitamente dos grandes debates, da importância que tem sido o Conselho Nacional de Saúde como formulador, como pensador, de forma deliberativa em relação à saúde pública brasileira e também toda uma discussão que tem se dado em relação à saúde suplementar. Eu fui conselheiro à época em que foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? E os debates que foram ali gerados, com críticas e também com apoios, porque no sistema democrático é assim que a gente vive e precisa respeitar as opiniões. Agora, o Conselho Nacional de Saúde, e essa é também uma diretriz que nós esperamos que venha a acontecer nos estados e nos municípios, a partir de 2006, tem passado por algumas mudanças importantes, inclusive uma delas vem no sentido de que a presidência do Conselho Nacional de Saúde deixou de ser da cadeira cativa do ministro da Saúde e agora, sobretudo de 2006 para cá, a eleição, quer dizer, há uma eleição para que haja a presidência eleita democraticamente pelos membros do Conselho Nacional de Saúde e a mesa diretora também. E como é que esse conselho se organiza? O Conselho Nacional de Saúde ele está organizado a partir de 2006, compõe o conselho 48 entidades nacionais que tenha representação nacional. Dessas 48 entidades nacionais, 24 são de usuários, ou seja, são entidades cuja população que ela representa depende ou estão diretamente vinculadas ao Sistema Único de Saúde. Nós temos lá no Conselho a representação dos trabalhadores rurais, no caso da representação da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, nós temos a representação do movimento negro, nós temos representação do movimento de rua, e assim sucessivamente. Por quê? A saúde pública brasileira, ela deve estar essencialmente voltada para atender essas comunidades. Inclusive, um dos segmentos importantes que estão na representação já faz um certo tempo do Conselho Nacional de Saúde é a população indígena. Agora mesmo nós estamos para realizar, né, Denise, agora a 5ª conferência dos indígenas, da população indígena, no mês de novembro. O debate está fluindo e nós sabemos o quanto é importante se fazer esse debate, essa discussão especificamente para um povo que é muito diferente. Tá certo? E, nesse momento, tem várias conferências distritais que têm acontecido nos vários distritos indígenas,
Agora, no dia 10, tem um debate importante em Tocantins, e assim sucessivamente. Mas tem outras questões que são diuturnamente discutidas no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais de saúde. Não há como não se discutir, por exemplo, a saúde da mulher. Não há como não se discutir a situação dos traumas e violências. No Brasil, hoje, morre quase 300 mil pessoas no trânsito. E é preciso que o Conselho Nacional de Saúde, é preciso que a sociedade brasileira fique atenta para essa realidade, fique alerta para essa realidade, porque a cada dia praticamente morre uma pessoa no trânsito do Brasil. A mesma coisa acontece em relação às favelas brasileiras, ou não nas favelas, mas nas ruas, nas praças. É o crack acabando com a humanidade, é a droga acabando com a humanidade, e é responsabilidade de cada um da gente ter essa preocupação. Tá certo? Porque a cada usuário de crack que está sendo vitimado é menos um cidadão com um potencial extraordinário para contribuir para a riqueza brasileira. Mas não é só por isso. É uma vida que está sendo ceifada, é uma vida que está partindo de forma desumana, de forma que ela não tem como, muitas vezes, se não tiver o suporte de todos nós e das organizações, não tem como sair de situações como essa. Mas também é uma preocupação nossa, e inclusive, anteontem e ontem, ficamos discutindo no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, através da CIST, que é a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, a realização da 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, que vai acontecer em 2014, no final, provavelmente, no final do ano 2014. Porque é necessário a gente discutir a saúde do trabalhador dentro de uma visão humanitária, porque os dados de 2011, inclusive, tem uns dados que vão sair para 2012 ainda. Em 2011, ocorreram 711 mil acidentes de trabalho no Brasil. Em 2009, foram 755 mil acidentes de trabalho no Brasil. E nós não estamos falando aqui em acidente de trabalho, só quem está trabalhando nas olarias, quem está trabalhando com a foice, com o machado, não. Nós estamos falando também de acidente de trabalho com as pessoas que nessa hora estão nos guichês dos bancos brasileiros. Tá certo? Porque não tem como a gente não trazer esse debate, porque nós estamos falando de trabalhador, de trabalhadora. Não importa se esse trabalhador, essa trabalhadora é do alto escalão do Banco Central, ou se esse trabalhador, nesse momento, está enfiado numa das carvoarias nesse Brasil afora. Tá certo? Que nós estamos tratando de ser humano. E é isso que nós precisamos ter em mente. É essa consideração que nós precisamos fazer. Então, essa discussão da universalidade, da integralidade e do controle social, ela é extremamente necessária. E aí, uma coisa é fundamental. Independe de quem mora, aonde as pessoas moram, se seja no campo ou na cidade. É preciso que a gente tenha sempre esse olhar. Para onde é que o nosso olhar e a nossa prática caminha? Caminha na direção do cuidado ser humano. Tá certo? Então, eu acho que o tempo já está se aproximando. Eu quero dizer que me orgulho muito. Eu estava conversando com os companheiros que me atenderam aqui, me receberam tão bem aqui na recepção, né, de ter nascido lá em Monteiro, na Paraíba. Tá certo? E de ter nascido em Monteiro, na Paraíba, e que papai, na década de 50, né, papai, na década de 50, fazia empréstimo na agência do Banco de Monteiro, na Paraíba. A agência do Banco de Monteiro, na Paraíba, é da final da década de 30 e início da década de 40. Quem era, por exemplo, quem estava lá em Arco Verde,
Sumé, perto de Campina Grande, São José do Egito, Serra Talhada, Afogados da Engazeira, todo mundo ia fazer empréstimo, montado num burro, num jumento, ia fazer empréstimo na agência do Banco do Brasil de Monteiro. Né? Inclusive, tem um grande amigo, o maior sanfoneiro da atualidade, que é Flávio José, dormia na minha casa. Tá certo? Então, Flávio é bancário. Eu assisti Flávio ingressar na agência do Banco do Brasil em Monteiro, em 74. Em 74. E, para encerrar, dizer que eu ainda continuo sendo sócio da ABB, de Afogados da Engazeira, cidade importante do Alto Sertão do Pajeú, inclusive é lá que eu voto. Tá certo? Então, essa é mais uma forma da descentralização. E só para encerrar, dizer o seguinte: o Brasil precisa se orgulhar, o povo brasileiro precisa se orgulhar de ter na sua estrutura financeira a importância do Banco do Brasil. Eu digo isso não é porque estou aqui nesse momento, porque eu, Luiz Gonzaga, mesmo o dinheiro sendo pouquinho, eu nunca tive conta no outro banco, a não ser no Banco do Brasil. Tá certo? E, para encerrar mesmo, eu quero recitar uma estrofe de um poema de um poeta de Itapetim, lá onde nasce o rio Pajeú, chamado Seu Antônio Pereira de Moraes, trabalhador rural que nunca foi para a escola. Ele fez muitos poemas sobre saudade, e uma chama-se A Saudade e o Parafuso, que diz assim: saudade é como um parafuso que, quando na rosca cai, só entra se for torcendo, porque batendo não vai, depois que enferruja dentro, nem distorcendo ela sai. Como a gente vem da terra seca, eu venho da terra seca, ele disse assim: quem quiser plantar saudades, quem tiver a semente, plante na terra seca, na hora do sol bem quente, porque se plantar no molhado, quando nascer, mata a gente. Obrigado.